A Lei Geral de Proteção de Dados é importante para todo advogado, independentemente da sua área de atuação. Eu sou Sabrina Zamboni, consultora especialista em privacidade e proteção de dados, sou membro da Comissão de Proteção de Dados da OAB-MG, dou aula há 15 anos em várias faculdades aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, sou mestre em Direito, sou advogada há 23 anos e nos últimos 2 anos venho me dedicando totalmente à Lei Geral de Proteção de Dados. E vou mostrar para vocês por que ela é muito importante e por que todo advogado precisa conhecer. Se você trabalha na área civil, criminal, trabalhista ou previdenciário, não importa. A LGPD é para você. Você deve estar se perguntando por que todo advogado precisa saber sobre a LGPD. Eu te falo, toda relação entre pessoas, seja uma relação comercial, seja uma relação profissional, envolve dados pessoais. Quando você faz uma compra num comércio, seja ele físico ou virtual, quando você é contratado por uma empresa e ela pede os seus dados pessoais, a LGPD terá que ser aplicada. Toda vez, então, que a empresa recolhe os seus dados, seja proveniente de uma relação comercial, seja proveniente de uma relação trabalhista, ela precisa guardar os seus dados com segurança e só pode utilizado para finalidade específica pelo qual foi recolhido. Então, se eu faço uma compra numa loja, seja física ou virtual, e eles pedem, por exemplo, o meu CPF e o meu endereço, só podem ser utilizados para um fim determinado. Se o meu CPF foi pedido para ser expedida a nota fiscal, só pode ser utilizado para esse fim. Se o meu e-mail foi solicitado para enviar o andamento do envio do produto, também só pode ser utilizado para esse fim. Nada de depois ficar enviando e-mails de comercial. E é imprescindível que a empresa que recolhe os meus dados, que pode ser onde eu trabalho também, né, que eles pedem os nossos dados pessoais quando a gente é contratado. Então, a empresa que detém os meus dados pessoais precisa guardá-los com segurança. Então, sempre segurança e só utilizar para o fim específico pelo qual foi coletado. E você deve estar se perguntando, onde entra o papel do advogado? Né? Falamos que os dados pessoais são aí utilizados, seja de uma forma, né, contratual de trabalho, seja numa relação comercial. E onde entra a necessidade de você? Vou te explicar 3 situações aonde você será imprescindível. Primeira situação, eu disse que a empresa, quando recebe os seus dados pessoais, precisa guardá-los com segurança e só pode ser utilizado para um fim específico pelo qual foi recolhido. Então eu te afirmo que o primeiro modo de você atuar como advogado na LGPD é fazendo o processo de adequação das empresas que recolhem esses dados à LGPD. Para que isso aconteça, você terá que fazer todo um processo que vai desde uma entrevista para saber quais são todos os dados que são utilizados pela empresa, vai pela análise do procedimento de gestão que a empresa desenvolve. Então serão necessários criar políticas de organização, de procedimento, será necessário rever os contratos existentes naquela empresa, será necessário recolher todos os dados pessoais e deixar tudo documentado. E quem é a pessoa mais capacitada para fazer esse processo de adequação? Você, o advogado. Então você pode ser um consultor em adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. E hoje nós sabemos que a maioria das empresas de pequeno e médio porte ainda não estão adequadas. Então é uma grande oportunidade. Outra forma de você atuar com a LGPD é sendo responsável pelos dados pessoais, que é chamado de DPO ou encarregado de dados. Então você foi até a empresa, né, levou ali as informações que ela precisava para fazer um processo de adequação. Você informou para a empresa que se ela não se adequar à lei, ela pode sofrer punições.
tanto do órgão federal, que é o responsável em regulamentar e fiscalizar, quanto até mesmo do cliente ou do seu funcionário, que se tivesse ali um dado vazado, pode entrar com uma ação judicial. Então, depois que você fez o processo de adequação daquela empresa, você pode ser o responsável em manter atualizado aqueles dados pessoais. Você pode ser aquela pessoa que vai ficar ali responsável em manter a cultura de proteção de dados dentro da empresa. Então, você pode ser contratado para prestar serviço para aquela empresa como DPO ou encarregado de dados. É uma função nova que hoje, inclusive, já é reconhecida no nosso ordenamento jurídico e que você pode atuar passando a ter uma renda mensal fixa, né? Então, você vai fazer um contrato de prestação de serviço com aquela empresa e vai prestar uma assessoria como DPO ou encarregado de dados todo mês. E ela vai te pagar um valor fixo mensal. Isso, com certeza, vai ajudar na sua advocacia. Temos ainda uma terceira opção que você, advogado, pode trabalhar e atuar com a LGPD. É sendo contratado como alguém que é, expert em privacidade e proteção de dados. Isso pode se dar dentro de uma empresa, como você ser contratado para ser o DPO ou encarregado de dados dessa empresa, ou você pode oferecer o seu serviço em escritórios de advocacia que não atuam ainda na área. Você vai oferecer o seu serviço com o seu conhecimento de proteção de dados e aí aquele escritório vai passar a atuar nessa área. Então, são 3 grandes possibilidades que você, advogado, tem para dar uma alavancada na sua carreira, para poder, ganhar mais recursos, aumentar o faturamento do seu negócio. Isso serve tanto para você que acabou de formar, como para você que já atua na advocacia há pouco, médio ou muito tempo. Então, se você acabou de formar, é uma ótima área para começar, ou para você prestar serviço num escritório ou numa empresa. Se você já tem o seu escritório e quer aumentar, ampliar a área de atuação para aumentar o seu faturamento, essa também é uma grande oportunidade. Falei para você sobre a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela é um órgão federal vinculado à Presidência da República que é responsável em regulamentar e fiscalizar a lei. Regulamentar porque trata-se de uma lei nova de 2018, então ela requer ainda muita regulamentação. Já temos algumas que foram feitas pela ANPD que já fizeram algumas alterações na lei. Uma delas é a exigibilidade do DPO nas empresas de pequeno porte. Hoje, essas empresas não precisam ter a figura do DPO, mas precisam ter um canal de contato, alguém responsável para fazer o papel do DPO. Eu acho, na verdade, que em termos práticos só se tirou o nome de DPO, mas a função continuou existindo. Temos ainda que a ANPD vai fiscalizar as empresas para saber se elas estão cumprindo as determinações da lei. E aquelas empresas que não cumprirem essas determinações estão sujeitas a sofrer sanções. Então, na fiscalização, a sua empresa pode ser notificada. E quem vai apresentar a defesa? Você, advogado. Então, além das 3 oportunidades que eu falei para você na atuação da LGPD, temos mais uma, que é a atuação extrajudicial, que é essa atuação administrativa junto à ANPD. Então, qualquer indivíduo pode também fazer uma denúncia da sua empresa junto à ANPD. E é fácil, é só entrar lá no site do órgão e tem um canal específico para qualquer pessoa fazer uma denúncia. Então, pode ser qualquer cidadão que se sentiu lesado, que teve seus dados violados, pode ser o concorrente da empresa, pode ser um funcionário. E nesse caso, se ela for notificada, vai precisar de um advogado para apresentar a defesa. Então, nós temos mais uma possibilidade que você pode atuar. E para a gente finalizar, vou falar um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós sabemos que essa lei foi publicada em 2018,
mas ela só começou a ter validade em 2020. Então foi publicada em agosto de 2018, começou a ter validade em setembro de 2020. Mas quando começou a ter validade, não entrou em vigor em sua integralidade. A parte das sanções administrativas não entraram em vigor e começaram a valer somente em 2021. Então, hoje nós já temos a lei aplicada em sua integralidade. Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia contra uma empresa junto à ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quando tem os seus dados violados. Imagine a seguinte situação. Eu fui fazer uma cirurgia numa clínica médica, uma mamoplastia. E vamos imaginar que o médico pediu a minha autorização para tirar algumas fotografias por questões de segurança, para ficar tudo registrado. Eu autorizei. Então, uma semana depois da cirurgia, eu estava ali, utilizando minhas redes sociais e vi que o médico no seu Instagram postou uma foto minha da cirurgia. Não tinha como identificar o meu rosto, mas era possível ver no meu ombro uma tatuagem que eu tinha. Aí eu te pergunto, ocorreu violação de dados pessoais? É possível que essa foto com a minha tatuagem seja possível me identificar? E aí eu te falo que sim, que a tatuagem é um dado pessoal se ela for capaz de te identificar. Então, muitas pessoas que te conhecem, ao ver aquela foto ali, vai saber que é você, mesmo seu rosto não estando ali estampado. Então, ocorreu uma violação de dados pessoais. Então, eu que fui ali lesada, que tive os meus dados violados, posso fazer uma denúncia junto à ANPD. E é bem fácil, é só entrar no site da ANPD e tem um canal de fácil acesso aonde eu posso fazer uma denúncia. Mas sabemos que para uma denúncia sair bem feita, a gente precisa de um advogado. Então, é mais uma oportunidade para você atuar junto à LGPD. E mais, se a ANPD recebeu aquela denúncia, ela vai notificar a empresa que terá que apresentar uma defesa. De novo, você, advogado, pode apresentar a defesa para a empresa. Mais uma forma de atuação junto à LGPD. Mais uma oportunidade para você atuar nessa área que é tão promissora. Outra situação que pode acontecer é quando o funcionário de uma determinada empresa tiver os seus dados violados pela sua própria empresa. Imagine que é festa de final de ano da empresa e você é surpreendida com foto sua, da sua família, em frente a uma igreja, por exemplo. Você se assusta porque você não passou essa foto para a empresa e não deu autorização para que aquilo ali fosse exposto para todo mundo. Ocorreu uma violação? Sim, ocorreu uma violação. Apesar dessa foto estar lá na rede social da funcionária, isso não quer dizer que a empresa ou qualquer funcionário da empresa pode ir lá na rede social e utilizar daquela foto para os fins que achar específico ou determinado. Então, ela não poderia ter ido na rede social da funcionária, a empresa, não poderia utilizar aquela foto sem autorização da funcionária. Ocorreu sim uma violação de dados. Ainda mais que eu falei que era uma foto com a família em frente a uma igreja. Ou seja, ainda é possível identificar a religião da pessoa, que é um dado pessoal, que diz respeito à intimidade e à privacidade da funcionária. Não é para ser exposta pela empresa sem o seu consentimento. Então, nesse caso, a funcionária pode sim apresentar uma defesa junto à ANPD. E nesse caso, ela vai precisar de um advogado, se quiser uma boa representação perante a ANPD. E também a empresa vai ser notificada dessa denúncia. E aí a empresa também vai precisar apresentar uma defesa junto à ANPD. E nesse caso, você, advogado, é que vai fazer a defesa. E agora eu vou contar um exemplo, um caso que aconteceu comigo. Minha sobrinha Helena foi preencher um cadastro para uma vaga na CIA e ao preencher esse cadastro, nome, identidade, CPF,
foi solicitado a ela número de cartão de crédito como uma opção obrigatória. Aí eu te pergunto, é necessário pedir o seu cartão de crédito quando você vai preencher um cadastro para participar de um processo de seleção de uma determinada vaga? Não, não é. Não tem justificativa, né, para pedir um cartão de crédito para um processo de seleção de uma determinada vaga. A gente vê aí claramente um abuso por parte da empresa em colocar essa solicitação, em pedir esse dado pessoal seu como condição para fazer um cadastro e participar de um processo. Então, se a minha sobrinha se sentiu ali lesada, ela poderia sim ter feito uma denúncia junto à ANPD. E essa prática da CIA não é recente. No ano passado, a CIA também praticou, né, uma violação de dados quando abriu um processo de seleção enorme, né, recrutando diversas pessoas, e foi preenchido o cadastro por nem sei quantas pessoas, e apesar dela não ter fechado, não ter selecionado ninguém, o processo foi encerrado, foi interrompido, o e-mail que foi coletado ali por todas as pessoas passou a ser utilizado para enviar propaganda e diversas publicações, não só pela CIA, como por outras lojas ali que faziam parte da cadeia econômica daquela empresa. Então, ocorreu nitidamente uma violação de dados pessoais. E nesse caso, a pessoa ali que fez o cadastro e se sentiu lesada tem o direito de fazer uma denúncia junto à ANPD. E quem vai defendê-la? Você, advogado. E aí, nesse caso, novamente, a empresa vai ser notificada e também vai precisar de uma defesa por um advogado. Então, está nítida a importância da Lei Geral de Proteção de Dados. E está muito claro que o advogado hoje é um dos profissionais mais solicitados e mais capacitados para atuar com a LGPD. Então, a LGPD, para vocês terem já um pouquinho mais de conhecimento, ela é uma lei que foi publicada em 2018, né, em agosto de 2018, mas só começou a ter validade em setembro de 2020. Nessa ocasião, quando ela começou a ter validade, ela não entrou em vigor em sua integralidade. A parte das sanções administrativas não entrou em vigor, ficaram suspensas. Só em 2021 que começaram a ter validade, sendo que a ANPD começou a fiscalização somente em janeiro deste ano. Essa lei, ela nos traz diversas informações que vão resguardar os direitos dos titulares dos dados pessoais. Ela deixa claro que o titular do dado sou eu, você, o João, a Maria, é a pessoa física. São os dados pessoais da pessoa física que são defendidos nessa lei. E para defender os dados pessoais da pessoa física, ela cria normas e procedimento para as empresas que têm que cuidar desses dados com a devida segurança e com a devida atenção. Então essa lei, ela veio resguardar os nossos direitos, criando obrigações para as empresas para que o nosso direito seja respeitado. Ela trouxe diversos princípios, diversos requisitos, trata dos dados das crianças e dos adolescentes, trata dos dados, né, de transferência internacionais desses dados, traz diversas informações que são imprescindíveis para que os nossos dados pessoais sejam resguardados e os nossos direitos garantidos. E hoje, a importância dessa lei é tão grande que a proteção e privacidade dos dados pessoais passou a fazer parte do rol dos direitos e garantias fundamentais. Você ainda tem dúvida de que a LGPD é uma grande oportunidade para a sua carreira?